Olá, eu sou o professor Alzir. Estarei apresentando para vocês resoluções de questões de concurso para professores do primeiro segmento, anos iniciais do ensino fundamental. Nós estaremos agora resolvendo uma prova que é, na realidade, para adjunto de educação infantil, mas envolve questões, essa prova foi realizada em 2019, mas resolve questões do mesmo programa, né, para professores dos anos iniciais do ensino fundamental. Então, acho interessante a gente fazer essa prova, certo? Então, está aqui colocado, né, ao concurso público da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, professor adjunto de Educação Infantil. Uma prova que ocorreu em 2019. Bom, vamos lá. Aqui, na primeira questão, questão 11, na realidade 11 é a questão da prova, mas é a primeira de matemática. A imagem a seguir mostra a embalagem de uma pizza com a forma de um prisma octogonal. Então veja aqui essa figura, né, que é uma caixa de uma pizza, e ele diz que isso é um prisma octogonal. Bom, prisma é um sólido geométrico formado de duas faces, veja a face superior, né, que está para cima, e a face inferior que está para baixo. Essas faces são polígonos, e as faces laterais, que são essas faces aqui, ó, tá? Elas são paralelogramos. Então, são figuras, aqui no caso nosso, são retângulos. Embora, né, você veja assim, um retângulo, de certa forma, de área pequena, mas é um retângulo. Bom, e ele diz que é octogonal. Esse octogonal refere-se à quantidade de faces, ou de arestas, vamos dizer assim, melhor, quantidade de arestas dessa face superior. A quantidade de arestas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quer dizer, na face superior e da face inferior, já que essas faces elas são congruentes, né? Quando a gente fala congruentes, nós podemos dizer, botar aí, iguais, né? Essa face aqui, ela é da mesma forma que ela está aqui, ela está também lá na parte inferior. Bom, o que consiste é resolver essa questão? Veja que a questão ela busca, se você sabe, o que é face, né? Face, essa superfície que está aqui, por exemplo, aqui, ó, essas superfícies laterais são as faces. O que ele chama de aresta? A aresta é exatamente essa interseção de faces. Por exemplo, quando eu olho aqui essa linha aqui, ó, essa linha é uma aresta, essa linha é uma aresta, né? Então, essas linhas das interseções das faces, né, que nós estamos observando aqui, são chamadas arestas. E o que são vértices? Vértices são os encontros das arestas. Então, você veja essa aresta, essa aresta, essa aresta. Então, aqui onde eu botei esse pontinho, isso aqui representa um vértice. Então, existe uma quantidade de faces, existe uma quantidade de arestas, existe uma quantidade de vértices. O problema consiste no seguinte: ele pede o total de arestas. Então você tem que contar, ou você conta uma, duas, três, quatro, depois vai contando essas, né, verticais, a partir, né, da figura, ou você usa uma lei, tá, que eu vou colocar aqui, que eu acho interessante a gente conhecer, é que o número de arestas, né, de um prisma, vamos pensar em prisma, o número de arestas
somado com 2 é igual o número de faces somado com o número de vértices. Então, o número de arestas mais 2 é igual o número de faces mais vértices. Porque muitas vezes você tem uma quantidade de arestas muito grande, você pode se perder na contagem. Às vezes é mais fácil contar as faces, contar os vértices e tirar o valor da aresta nessa lei. Bom, então se nós usarmos essa lei, como nós podemos saber a quantidade de faces? Então nós vamos contar as faces. Então veja, nós temos uma face superior e a face inferior. Então são duas. Tá? Então vamos guardar aqui duas, que são a superior e inferior. Agora vamos ver essas faces laterais. Ó. Começando daqui, ó. Uma, até botar um pontinho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 faces laterais. Então ela tem duas faces, uma superior e uma inferior, e 8 faces laterais. Somando dá 10. Agora vamos ver os vértices. Vértices são esses pontos, tá? Que eu estou colocando aqui, ó, e aqui também, tá? Então podemos começar daqui, ó, daqui, tá? Marquei uma setinha, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Agora vou contar a de baixo, 8. Né? Agora contando embaixo. Vamos contar novamente. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Repete. Né? Porque a mesma quantidade que está em cima é a mesma quantidade que está embaixo. Então você tem 8 vértices na parte de cima e repetindo embaixo mais 8. Então 8 mais 8, 16. Então nós temos faces 10, vértice 16 e queremos saber a aresta. Então aqui existe, né, uma equaçãozinha onde o arestas é o que eu quero saber, o número de faces é 10 somado com o número de vértices que é 16. Então você tem a aresta mais 2 é igual 10 mais 16, 26. Ora, se eu quero saber o número de arestas, qual é a quantidade que eu vou somar a 2 para dar 26? 24. Veja, 24 somado com 2 dá 26. Então, o número de arestas vale quanto? 24. Então, temos 24 arestas. Resposta letra C. Ok? Bom, agora nós vamos para a questão 12. Vamos lá. Para encher 3/5 de uma caixa de água, uma torneira levou 6 horas. Nas mesmas condições, o tempo que essa torneira levará para completar o volume dessa caixa é igual a... Bom, é uma questão agora envolvendo fração, certo? Então, veja, eu tenho uma caixa d'água. Vamos colocar aqui, tá? Como se nós tivéssemos uma caixa d'água. Eu vou botar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Por que eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5? Porque eu estou vendo uma fração que ela tem o numerador 3 e o denominador 5. Então, vamos imaginar que essa caixa d'água, né, essa aqui, ó, ela tivesse essas marcações. São 5 marcações. Veja. 1, 2, 3, 4, 5. 5 marcações exatamente com essas medidas aqui iguais. Então, são partes exatamente iguais.
E ele diz que para encher 3/500, então o que é 3/500 da caixa? Então, 3/500 é 3, né? 3 partes, vamos colocar aqui, ó, uma parte, 2 partes, 3 partes. Então, 3 partes de 5. Então, essa fração que está aqui, ela corresponde 3/500 da caixa d'água. A caixa d'água foi dividida em 5 partes e 3/500 está com água. Disse que levou 6 horas para encher 3/500 da caixa d'água. Então, entende-se que se levou 6 horas, aqui levou 2 horas, porque essas porções são iguais, então a mesma quantidade de horas, mesma quantidade de hora, de modo que 2 mais 2 mais 2 dá exatamente as 6 horas. E ele agora pergunta, e para completar o volume da caixa? Então veja, para completar o volume da caixa, né, que é essa parte aqui, ó, nós temos faltando 2/500. Então, 2 porções dessas 5. Ora, se em cada porçãozinha dessa eu levo 2 horas, veja que 2 horas, 2 horas, aqui também vai levar 2 horas. E aqui também vai levar 2 horas. Como está faltando completar a caixa d'água com essas 2 porções, né, de medidas, então nós vamos ter aqui um tempo de quantas horas? 2 mais 2, 4 horas. Então, veja que o tempo que vai se levar para completar o volume dessa caixa é igual a 4 horas. Letra A. Bom, a seguir, nós vamos resolver a questão número 13. Então, vamos lá. A questão 13 diz assim: um banco possui 3 cofres, um cofre A, B e C. No cofre A estão guardados 845.520. Então, vamos começar o exercício aqui de cima, tá? Vamos fazer aqui uma marcação, certo? Isso aqui é a resolução do 1, do 11, melhor. Isso aqui é a resolução do 12. E aqui, então veja, voltando, fizemos a resolução do 11, do 12 e agora resolução da questão 13. Bom, vamos lá. Então, existem 3 cofres. Vamos colocar aqui, tá, um cofre. Vamos colocar um outro cofre. E vamos colocar o terceiro cofre. Cofre A, cofre B, cofre C. No cofre A estão guardados, veja, 845.520 reais. No cofre B, 330.780 reais. E no cofre C, 125.100 reais. Veja que são valores diferentes. Para que os 3 cofres ficassem com a mesma quantidade de dinheiro, então ele quer que os 3 cofres fiquem com a mesma quantidade de dinheiro. O gerente do banco transferiu X reais do cofre A para o cofre B. Então ele tirou, vamos botar assim, menos X. Menos é tirar. E aqui eu vou colocar o que eu tirei dali, então mais X no cofre B, certo? Então, botou aqui, o gerente do banco transferiu X reais do cofre A para o cofre B. E Y reais do cofre A, então ele vai tirar Y, valor em dinheiro, do cofre A,
e pegar esse valor e colocar no cofre C, então mais Y. Então, vamos ler novamente. Para os três cofres, para que os três cofres ficassem com a mesma quantidade de dinheiro, o gerente do banco transferiu X, tirou X reais do cofre A, colocou no cofre B. Tirou Y reais também do cofre A e transferiu para o cofre C. Ele quer saber os valores de X e Y reais que foram aqui tirados do primeiro cofre, X colocado no segundo e Y colocado no segundo. Que valores são esses? Para que os valores em dinheiro, depois de feito essa atividade, fiquem iguais. Bom, então, o que a gente está percebendo é que quando eu tirar 845.520, né, de 845.520, eu tirar menos X menos Y, vai ficar igual o valor do cofre, né, de dinheiro do cofre, a 330.780 mais o X. Então, o valor que vai ficar aqui no final é igual a esse. E também podemos dizer, por exemplo, aqui, ó, que o 330.780 mais X vai ficar igual a esse valor, 125.100 somado com Y. Bom, e aí, né, eu posso fazer o seguinte. Nós aqui temos duas equações. Então, é um sistema de equações. Tá? Então, é um probleminha que envolve resoluções ou resolução de sistemas. Então, eu vou pegar aqui, ó, esses valores aqui de X e de Y, eu vou passar para o segundo membro. Tá? E vou pegar o que não tem X e Y, eu vou passar para o primeiro membro dessa equação. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, vou pegar 845.520, e quando eu mudo de lado uma equação, tá? Aqui é mais, quando eu passo para cá, eu passo com sinal menos. Então, menos 330.780, igual. Vou passar esse X para lá. Então, se eu passo para lá, ele, só primeiro passando esse X, ele passa para lá com o sinal trocado, fica mais X. O menos Y passa para lá, fica mais Y. E o X, que já estava aqui, ficou, está mais X. Então, o que a gente fez foi esse carinha, passando para cá, menos o 330.780. Se você quiser, esse X já estava ali, ó, já estava no segundo membro, e quando eu passei esse menos X para lá, ficou mais X, quando eu passei o menos Y para lá, ficou mais Y. Então, o que você tem que passar é números para o primeiro membro e, por exemplo, letras aqui, né, incógnitas, para o segundo membro. Vamos fazer o mesmo aqui. 330.780, subtraindo menos 125.100. E passando o mais X para o outro lado, menos o X mais o Y. Ok? Bom, então nós estamos ajustando a nossa equação, o nosso sistema, para podermos resolver. Então é importante aqui que eu saiba, que eu faça essa conta, porque eu tenho aqui uma diferença. Eu vou usar esse espaço aqui. Então, olha só, 845.520, certo? Aqui, né?
menos 330, 780. Então, vamos fazer essa subtração. 0. Aqui 2 não posso tirar 8, então a gente pede emprestado, fica 12. 12 tirar 8 dá 4. Aqui pedir ficou valendo de 4, mas 4 não posso tirar 7, então vou pedir, vai dar 14. 14 tirar 7 dá 7. Aqui era 5, mas nós pedimos 1, então ficou 4. 4 menos 0. E o 4 menos 3 dá 1. O 8 menos 3 dá 5. Então ficou essa diferença. Vamos colocar aqui. 514.740 igual x somado com x, né? Juntando x com x, dá 2x mais o y. E vamos fazer agora essa diferença, está aqui, ó, 300, tá aqui, ó, 330.780 subtraído 125.100. 0, 8 tirar 0 dá 8, 7 tirar 1, 6. Aqui não posso, né? Então peço 1, vai dar 10 tirar 5, 5. Aqui pedi 1, ficou valendo de 2, 2 tira 2, nada, e o 3 tira 1, 2. Você pode fazer essa subtração, você pode até verificar o 0, 8 com 0, dá 8, 6 e 1, 7, 5, 5, 10, 0, vem 1 para cá, 1 e 2, 3, 2 e 1, 3, fazendo a volta. Mas com cuidado você faz a conta certa e você vai ter aqui 205.680 igual o menos x mais y. Bom, agora existe, né, uma forma de você resolver esse sistema que é chamado o método da adição. Em que consiste o método da adição? Consiste em você fazer a soma, né, do primeiro membro, a soma dos segundos membros, de modo que uma letra aqui, né, ela num trabalho algébrico, ela passa a não existir quando você faz essa soma. Então, observe o seguinte, se eu fizer soma no sentido, quando eu pegar 2x com menos x, adicionar, vai dar x, y com y vai dar 2y. Então, se eu fizer 2x com menos x dá x, mais 2y, isso não é interessante. Então, qual é a jogada? Eu vou multiplicar por menos 1, quer dizer, trocar o sinal de toda essa segunda equação. Se eu fizer isso, multiplicar por menos 1, aqui fica menos. E aqui eu já vou mudar, aqui fica mais e aqui fica menos. Então, com isso, eu vou ter 514.740 menos esse número. O 2x somado com x, ó, eu vou até botar aqui, 2x somado com x dá 3x. E o mais y com menos y, essa letra vai desaparecer. Então, vai ficar só a letrinha x. O que eu tenho que fazer agora é subtrair 514.740 menos 205.680. Então, subtraindo, eu tenho 0. 4 eu não posso tirar 8. Peço 1, 14 tirar 8, 6. Aqui ficou valendo de 6 tirar 6, 0. 4 eu não posso tirar 5. Peço 1, 14. 14 tirar 5, 9. Aqui já pediu emprestado, então ficou valendo de 0. 0 tira 0, 5 tira 2, dá 3. Então, essa subtração deu 309.060. Então, aqui nós temos uma equação onde eu tenho que tirar o valor de x. Esse valor de x, tá, é exatamente o que está do outro lado da igualdade, dividido pelo número que está acompanhando o x, que é 3. Esse resultado
vai ser, já posso fazer dividindo, ó, 3 dividido por 3 dá 1, 0 dividido por 3 dá 0, 9 dividido por 3 dá 3, 0 dividido por 3 dá 0, 6 por 3 dá 2 e 0 por 3 dá 0. Então veja que o nosso x é 103,020. Olhando para aqui, você veja que existem duas respostas que têm o 103,020 e o 103,020. Isso será o valor de x. O valor de y muda, 308, 318. Então, mas já temos aqui exatamente o valor de x. E como podemos determinar o valor de y, certo? Você vai pegar aqui e substituir o x numa dessas equações, né? Pode ser aqui, e tirar o valor de y, ok? É interessante, olha, veja só, nessa equação, né, aqui eu botei o menos 205, mas anteriormente, como ela era? Era assim, ó, 205, 680, né? Que eu mudei o sinal, aqui era mais, aqui era menos x e aqui era mais y. Então, antes de eu trocar o sinal aqui para poder somar e o y desaparecer, aqui era mais, não tinha menos, aqui era menos, por isso que eu passei para mais, e aqui era mais, nós mudamos para menos. Então, ficou assim. Ora, então eu sei que o 205, 680 menos esse x, que é 103.020, igual a y. Então, nós queremos tirar y. Aliás, mais y aqui. Mais y. Então, eu quero tirar y. Então, para eu tirar o y, né, eu posso aqui até fazer assim. Vou passar esse cara para cá, para não, né, 205, 680, passo para cá. Primeiro mesmo, muda de sinal, onde era menos, aqui passa para mais. 103,020 é o y. Então, o que nós temos que fazer para achar o y é somar, né, 205, 680 com 103,020. Então, 0, 8 com 2, 10, vai 1, 6 e 1, 7, 5 e 3, 8, 0, 2 e 1, 3. 308 e 700 é o nosso y. Vamos buscar entre esses dois, qual que tem entre esse e esse, qual que tem o 308 e 700. É a letra B. Então, veja, x, 103.020 e o y, 308.700. A nossa resposta é a letra B. Muito bem. Agora, nós vamos para, na sequência, resolver a questão número 14. Bom, vamos lá. A questão 14 diz assim: numa determinada aula, um aluno disse que tinha uma quantidade de figurinhas igual a n. Então, ele tinha uma quantidade de figurinhas e, em seguida, distribuiu as figurinhas para os seus 15 amigos. Então, essa quantidade de figurinhas ele distribuiu para os 15 amigos e verificou que cada um recebeu 17 figurinhas. Então, veja só, se ele tinha 15 amigos e cada um recebeu 17, se você multiplicar 15 vezes 17, você tem exatamente esse valor de n, que é a quantidade de figurinhas. Vamos multiplicar. 7 vezes 5, 35, vai 3. 7 vezes 1, 7 e 3, 10. 1 vezes 5 dá 5. 1 vezes 1 dá 1.
5, 5 com 0 dá 5, 1 e 1 dá 2. Então, o n é 255. Mas ele diz que é a soma dos algarismos de n. Então, esse n ele é um número cujos algarismos são 2, 5 e 5. Então, vamos somar esses algarismos. 2 mais 5 mais 5. 2 mais 5, 7. 7 mais 5, 12. A soma dos algarismos dá 12. Veja que é a letra C. Ok? Bom, vamos para a questão 15. Veja só. Admita que um terreno de 0,12 km seja dividido em 3 partes iguais. Então, existe um terreno de 0,12 que vai ser dividido em 3 partes iguais. A medida de uma dessas partes em metro quadrado. Bom, então vamos pegar 0,12 e dividir em 3 partes iguais. É interessante, quando você vai fazer contas decimais, né, que você passe esses números com vírgula para números que não têm vírgula, certo? Chamado números inteiros. Então, se eu andar para a direita 2 casas, significa que eu estou multiplicando esse número por 100. Então, ando uma casa, anda 2, passa a ser 12. Se eu andei 2 casas aqui, multipliquei por 100, e eu não quero alterar, eu tenho que multiplicar por 100 o divisor. Isso aqui se chama dividendo, isso aqui se chama divisor. Multiplicar por 100 é colocar 2 zeros. Veja que agora eu tenho uma divisão de 12 dividido por 300, que são números inteiros. Veja que se eu colocar um zero, eu não consigo dividir, então eu boto zero. Aí eu vou colocar mais um zero. E nesse caso, se eu colocar mais um zero, deixa eu voltar aqui com vocês. Vamos lá, 12 dividido, aumentar aqui, 12, tá? Dividido por 300. Não posso dividir, certo? Então, 0, vírgula. Agora eu vou colocar um zero, certo? Então, vamos aqui dar uma cortada aqui, vamos refazer. Então, eu tinha o 12, quero dividir por 300, não posso. Ao colocar esse zero, entra o 0, vírgula. Então, eu faço a pergunta, 120 eu posso dividir por 300? Não. Então, eu vou colocar 0. E aqui, eu vou botar mais um zero. Agora sim, o 1.200 dividido por 300 dá quanto? Dá 4. Então, 4 vezes 300, 1.200, né? Dá resto zero. Veja que se você pegar 0,04 e multiplicar por 300, na realidade, é como se você tivesse o 0,04 multiplicado por 100, que dá 4, e depois você multiplicar por 3, porque 300 é 3 vezes 100. Então, primeiro multipliquei 0,04 por 100, então 1, 2, deu 4, depois multipliquei por 3, que deu 12. Então, se eu pegar 0,04 e multiplicar por 300, eu vou ter exatamente o 12, né? Que era o que eu tinha anteriormente. Eu queria dividir 12 por 300. Estou dizendo que isso é 0,04. Bom, e aí você tem nessa divisão 0,04 quilômetros quadrados, né?
Porque você pegou 0,12 e dividiu por 3. Então, ao fazer a divisão, nós encontramos 0,04 km². Mas ele quer passar isso para quê? Ele quer passar isso para uma unidade metros quadrados, ok? Ora, nós sabemos, né, aquela escalinha quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro. Quando eu estou em unidade de comprimento, se eu quero passar quilômetro para metro, eu ando uma, 2, 3. São 3 casas para a direita. Mas quando eu estou em área, em vez de 3, eu dobro. Então são 6. Então eu vou andar 6 casas para a direita para passar para metros quadrados. Então eu vou voltar. Quando você está passando, por exemplo, de quilômetro para metro, se fosse unidade de medida de quilômetro para metro, você passaria 3 casas, andaria 3 casas para a direita. Na realidade, eu multiplicaria por 1000. Mas como está em quadrado, você vai andar 3 dobrado, porque é quadrado, 2 vezes, então 6. Então, multiplicar por 1.000.000. Então, você vai pegar 0,04 e andar 6 casas. Então, 1, 2, 3. Vamos botando assim um zero para você ver. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parou aqui. Então, estava em 0,04. Eu vou andando a vírgula até chegar à quantidade desses caminhos que são 6 passadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse número que está aqui é o número 40.000. Então, 40.000 metros quadrados. Ao olhar para a nossa resposta, nós estamos vendo aqui a letra A. A é exatamente a resposta da questão 15. Ok? Então, aqui está a questão 14. Ok? Essa questão 15, ela levou aqui um espaço maior, não é isso? Agora vamos para a nossa questão, que é a questão 16. Então vamos lá. A questão 16 diz assim: usando uma malha quadriculada formada por quadrados congruentes são os quadrados todos, né, iguais. Quando você superpõe um sobre o outro, essa superposição é perfeita, coincide. Então, se você olhar para esse quadrado, para isso são exatamente iguais. Vamos colocar dessa forma. Um professor sombreou a palavra lua. Considerando cada quadradinho da malha como unidade diária, então aqui é uma unidade diária. Né? Uma unidade diária quer dizer, essa superfície, esse quadrado, ele cobre uma superfíciezinha aqui. A região sombreada, então essa região sombreada tem quantos quadradinhos desse? É isso que você tem que fazer. Ó. Considerando cada quadradinho da malha como unidade diária, a região sombreada tem área igual a. Então, se você quer saber a área dessa região sombreada, você vai ter que contar quantos quadradinhos tem. A quantidade de quadradinhos é a área da região sombreada. Muito bem. E aí, você precisa fazer essa contagem. Então, você na prova você pode rabiscar. Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui você tem a mesma quantidade, tá? Ó. Então, você contou 1, 2, 3, 4. Então, 4... Voltando aqui, ó, perdão. 1, 2, 3, 4, 5. Então, você tem 5... pedaços desses, com cada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, você tem 5 vezes 7 quadradinhos aqui. Ó.
1, 2, 3, 4, 5. Cada região dessa, você contou 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora falta você contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. 11, 12, 13. Então, somado com 13. Então, você conta aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Cuidado para não contar os quadrados que você já contou aqui anteriormente. Então, você vai ter 5 vezes 7, 35, somado com 13. Então, 35 somado com 13, 5 com 3, 8, 3 mais 1, 48. Então, você tem 48 quadradinhos, que é exatamente a área que você tem ali com essa palavra lua. Então, resposta aqui, letra D, letra B, B de bola. Então, vamos agora para a questão 17. Veja só. Admita que uma determinada pessoa contraiu uma dívida e, para ajudar no pagamento, resolveu vender brownie. Não há nenhum interesse em saber o que é isso. Num determinado mês, foram vendidos 200, cada um por 2,25. Então, vamos aqui para a questão 17. Ele vendeu cada um 2,25, então 2,25 vezes 200. Então, vendeu uma quantidade. E o valor total obtido por essa venda equivale a 3,40 da dívida. Então, que venda é essa? Vamos primeiro calcular essa venda. Então, veja, 2 vezes 2,25, 200 é 2 vezes 100. Olha, 2,25 vezes 100, multiplicar por 100, anda essa casa, 100 tem 2 zeros, então você anda aqui 2 casas. 2,25 vezes 100 dá 225, tá? Estou fazendo esse produto. E faltou multiplicar por 2, então ficou fácil. 225 por 2, 2 vezes 5, 10, 2 vezes 2, 4 e 1, 5, 2 vezes 2, 4. Então, esse é o resultado, 450. E ele diz que o valor total obtido por essa venda, por R$ 450, equivale a 3,40 da dívida, 3,40 da dívida. A dívida nós não conhecemos, podemos chamar de X. Então, o que é 3,40 da dívida? É 3,40 de X é igual, isso aqui é um produto. Sempre que você dizer assim, alguma coisa de outro, essa palavra D, essa proposição D, na matemática, representa um produto. Então, quando ele diz 3,40 da dívida, se a dívida é X, eu vou botar 3,40 vezes X é igual ao valor que ele encontrou ali na venda de R$ 2,25, R$ 2,25 por 200. E como resolver agora isso aqui? Bom, isso pode ser resolvido assim. Sempre que você tiver uma situação aqui, ó, veja, uma fração, olha, 3 vezes x dá 3x, aqui dá 40, né? Repito, e aqui 450. Então, você coloca aqui 1 e multiplica em x. Então, veja, 3x vezes 1 dá 3x. E 450 vezes 40, aqui é multiplicado. Então, 450 que eu multiplico por 40. Ah, Luzia, eu quero fazer da mesma forma. Eu quero multiplicar por 40, então 450 vezes 4 vezes 10, certo? 4 vezes 10 é 40. Então, 450 vezes 10
eu boto um zero, 4.500, e multiplico por 4. 4 vezes 0, 4 vezes 0, 4 vezes 5, 20, 4 vezes 4, 16, 18, 18.000. Então, esse 450 vezes 40 dá 18.000. Nós queremos achar o x. Então, que número multiplicado por 3 dá 18.000? Então, se você botar 6.000, 3 vezes 6.000 dá 18.000. Você já viu que o x é 6.000. Mas se você quiser também fazer isso assim, porque né, você pega o 18.000 e divide por 3, nós vamos ter aqui um resultado de igual a 6.000. Então, 3 vezes os 6.000 dá 18.000. O que nós queremos saber é o valor da dívida, é o valor de x. Então, x vale 6.000. A resposta é a letra D. Bom, gente, agora vamos continuar esta prova passando para a questão número 14. Bom, a questão 14, ou melhor, perdão, a questão 18. A questão 18 diz assim: diariamente nos deparamos com objetos que têm a fonte de um cilindro. O cilindro, né, reto é um cilindro como você tem aqui, né, uma lata cilíndrica, uma lata de óleo, como você queira. Então você tem um cilindro, que seria exatamente essa figura, certo? E ele diz que a área da base, a base, né, nós temos duas bases, que são esses círculos aqui. Então são duas bases. A área da base, certo, e a altura são respectivamente iguais. Então a área da base, sempre a área está em quadrado, né, unidade de medida quadrado. Então a área da base é 10,36 centímetros quadrados. E a altura, né, que seria esse comprimento aqui, a altura do cilindro, 20,4 centímetros. Bom, então veja que num cilindro, particularmente no cilindro ou em prismas, né, por exemplo, quando você tem, tá, uma figura, um prisma aqui, por exemplo, quadrangular, como nós estamos colocando aqui, ó, essas figuras, né, figuras retas, porque elas têm essa formação aqui entre no caso isso aqui, ele não é um prisma, né, ele é redondo, mas isso aqui forma um ângulo de 90 graus, aqui forma um ângulo de 90 graus. Quando ele é oblíquo, não é reto, ele tem uma forma oblíqua, assim, ó. Então, nesse caso, né, quando nós temos essas figuras, né, tanto redondas como prismas, o volume é sempre a área da base vezes a altura. É como se eu pegasse, por exemplo, isso aqui, ó, o volume é exatamente toda essa porção interior que está aqui envolvida aqui nessa figura, né? É o que cabe aqui dentro desse sólido, né? Essa porção interior dele tem que volume, né? O que eu posso colocar aqui dentro? Então, sempre se você pegar isso aqui, por exemplo, né, e for levantando, você ocupa, pegar como se você pegasse esse círculo aqui e levantasse aqui. Então você vai varrer todo esse espaço interior sólido. Se você pegasse, por exemplo, esse retângulo e fosse levantando, você ocuparia todo o espaço. Então, na realidade, o volume é a área da base, tanto aqui como aqui, vezes a altura do sólido. Então, ele quer o volume. Quem é a área da base? A área da base é 10,36 multiplicado pela altura, que é 20,4, certo?
Veja que as duas unidades são iguais, então não tem o problema de unidade. Aqui é centímetro quadrado e aqui é centímetro. Evidente que quando eu acho o volume, se eu multiplicar centímetro quadrado por centímetro, vai dar centímetro ao cubo. Então, o que ele pede é exatamente que você faça isso. Pegue o 10,36 e multiplique por 20,4, que é a área da base vezes a altura. E veja que 10,36 vezes 20,4 é a letra D. Bom, na questão 19, então veja aqui a questão 16. Certo? Na questão 19, em dezembro de 2018, um determinado mercado cobrava por 1 quilo de feijão o valor de R$ 5,10. Em janeiro de 2019, esse mercado está cobrando por 1 quilo desse mesmo feijão o valor de R$ 4,80. Houve uma diminuição no preço. Em relação ao valor cobrado em janeiro de 2019, a redução do valor em cada quilo de feijão foi igual a valor em porcentagem. Bom, o que nós temos é que se eu tenho, né, aqui a referência de 5,10, esse 5,10, tá, ele corresponde a 100%, quer dizer, o preço do feijão lá em dezembro de 2018. E aí o preço caiu para 4,80. Então, quando ele cai para 4,80, eu vou ter um percentual, né, menor do que 100%. Né? 5,10 era o valor dele. Então, era o valor que eu estou aqui de referência. Quando eu diminuo, quantos por cento? Isso é uma regra de 3. Simples, direto. Porque se eu diminuo o valor, a porcentagem diminui. Então, proporcionalmente direto. Então, o que nós temos que fazer aqui é fazer uma situação assim, 5,10 está para 4,80, assim como 100 está para x. Isso aqui faz com que eu multiplique em x. Então, vamos ver. Aqui eu tenho 5,10 vezes x, que é 5,10x, igual 4,80 vezes 100. Multiplicar por 100 é andar 2 casas para a direita. 4,80 vezes 100 dá 480. Então, para que eu ache o x, eu preciso dividir 480 por 5,10. Então, temos que fazer essa divisão e achar o x. Vamos achar esse x. Então, como dividir? Então, vamos fazer a divisão aqui. 4,80 dividido por 5,10. Não é bom fazer contas com vírgula. Veja, eu vou andar 2 casas para a direita, para ficar 510. E com isso eu boto 2 zeros, multiplico por 100. Porque eu estou multiplicando por 100. Quando eu ando para a direita, 2 casas. 480. Multiplicar por 100 dá 480, colocar 2 zeros. Dividido por 510. Veja que 480 não dá, então eu vou botar aqui 4.800 dividido por 510, que dá 9. Veja, 9 vezes 0 dá 0, 9 vezes 1 dá 9, 5 vezes 9, 45. Subtraindo 0, 10 tira 9 dá 1, pediu emprestado, 7 tira 5, 2, e aqui 0. Então, vamos colocar um 0. Então, eu fiquei com 2.100 dividido por 510, eu tenho 5 vezes 5 dá 25, muito, então eu vou ter 4. Veja, 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20. Subtraindo 0. 0 não posso tirar 4, peço 1 emprestado, dá 10, tira 4.
6, aqui ficou valendo de 9. Aliás, aqui ficou valendo de 0. Certo? Então vamos lá, ó. 0, 10 tirar 4 dá 6, pedi 1 aqui, ficou valendo de 0. Então ficou 60. 60 não dá para dividir, vou botar um 0, 600. E aí eu posso colocar aqui 1, não é isso? 1. Bom, e eu tenho aqui esse 1,510, né? Vamos botar aqui. Se eu pegar 510 subtrair, eu tenho 0, eu tenho 10 tirar 1 dá 9, né? Pedir 1 dá 0, passa a ser 900. Se eu continuar dividindo por 2 já dá 1000, passa então 99,11. Então eu tenho aqui 99,11. Bom, isso aqui em porcentagem. Ele quer saber, né? Veja, ele quer saber o quê? Ele quer saber, em relação ao valor cobrado, a redução do valor em cada quilo. Então, a redução em porcentagem, tá? Em porcentagem é subtrair, vamos fazer aqui a subtração de 100, né, que era 5,10, para subtraindo 94,11, certo? Então, eu vou ter 10 tirar 1, 9. Aqui, 9 tirar 1, 8. Certo? Então, eu peguei esse cara, 10. Pedi emprestado, 10 tirar 1, 9. Aqui, valor de 9. Aqui, valor de 9. 9 tirar 4, 5. 9 tirar 4, dá 5. E aqui, 9 tirar 9, 0. Então, 9, 1, 10. 8, 1, 9, 1, 10. 5, 6 e 4, 10. 1 e 9, 10. Então, eu tenho uma diferença de 5,89, né, aproximado. Estou encontrando aqui que essa conta ela poderia continuar. E aí eu vou para as respostas e vejo que existe aqui a resposta 5,88, né, aproximadamente 5,89. Então, número 19, letra C. Vamos para a questão 20. Um professor utilizou uma malha quadriculada para mostrar aos seus alunos, ao multiplicar todos os lados de um retângulo por 3, a área desse retângulo fica multiplicada por K. É um problema interessante, né? Você veja bem, você tem uma malha quadriculada e ele fala de retângulo. Retângulo é uma figura, por exemplo, dessa forma, aqui é 90 graus, tá? Forma de 90. Esse lado igual a esse carinha igual a isso aqui. Vamos pensar numa situação que eu tenho aqui, ó, 4 vezes 2. Veja que a área desse retângulo é igual, multiplicando base vezes altura, 4 vezes 2 dá 8. Então a área é 8. 8 unidades de área. Agora, veja bem, ao multiplicar todos os lados de um quadrado por 3, então vou multiplicar por 3, aqui era 4, também vou multiplicar por 3, aqui era 2, vou multiplicar por 3. Então, quando ele multiplica cada um desses lados por 3, ó, 4 por 3, 4 por 3, 2 por 3, 2 por 3, a área desse retângulo fica multiplicado por quanto? Então, o que eu observo aqui? Eu observo que a área, que anteriormente era 8, agora a minha área vai ser esse carinha, que é 4 vezes 3, multiplicado por esse carinha, que é 2 vezes 3.
Esqueça os outros números. Esse cara multiplicado por esse é 4 vezes 3, 2 vezes 3, que é igual, veja, 4 vezes 2, 8. Multipliquei o 4 vezes 2. E o 3 vezes 3, 9. Então, 4 vezes 2 dá 8, tudo é um produto, 3 vezes 3 dá 9. Então, o que ocorreu? Na realidade, a minha área anterior ficou multiplicada por 9. A área anterior era 8, ficou multiplicada por 9. Então, quando ele diz, para mostrar o seu nome, que ao multiplicar todos os lados de um retângulo 3, a área desse retângulo fica multiplicado por K. O valor de K, então, esse valor de K, que nós colocamos, né, aqui no exemplo prático, é 9. Então, resposta, letra C. Bom, gente, tá aí, resolvemos a prova, né, que caiu aí para professor adjunto de educação infantil neste ano, em 2019, com questões muito interessantes, com questões que estão enquadrados no mesmo conteúdo para professores do ensino fundamental dos anos iniciais. Esperamos que vocês, a partir dessas resoluções, possam ter mais competências e habilidades e tenham sucesso nos concursos públicos. Um grande abraço e até a próxima prova.